Olá, olá pessoal do YouTube, vamos para mais um vídeo aí extraído lá do Instagram, onde a gente conhece a história maravilhosa aí da Terezinha, lá do Terry Atelier de Santa Catarina. Eu quero que vocês prestem bem atenção e aprendam muito nessa história maravilhosa que é da Terezinha, tá? Peço para vocês se inscreverem, não deixem de se inscrever, e peço para vocês também darem um like. Vamos compartilhar dessa história, vamos comentar, vamos participar e vamos aprender um pouquinho aí nessa live maravilhosa. Vem comigo! Conhecer então a história hoje da Terezinha, vamos saber como que ela começou, como que ela iniciou, qual que é os planos dela, como que tá as coisas. Se apresenta, Terezinha, fica à vontade, a live é sua. Então tá, muito obrigada pelo convite. Eu sou de Santa Catarina, meu nome é Terezinha, tenho um ateliê em Palhoça, Santa Catarina, bem do ladinho de Florianópolis, e a minha trajetória é longa, bem longa mesmo. Comecei com uns 13 para 14 anos na costura. Na época, tinha uma vizinha da minha mãe, né, que se chamava Dona Glória. Se chamava não, ela se chama Dona Glória, ela tá viva ainda, graças a Deus, a gente se conversa às vezes. E ela tem um orgulho, né, porque foi ela que me ensinou a costurar. Então eu vinha da escola, passava lá e escutava os barulhos das máquinas. E a gente morava no interior, lá é interior, e quando é interior, na cidade pequena, não tem muita opção. E lá na cidade lá onde eu morava, a opção era o quê? Ser costureira, porque não tinha outra opção. Então era por opção mesmo, tipo, eu vou ser costureira por opção mesmo, porque tinha que trabalhar. E na nossa época a gente começava cedo a trabalhar, né? 13 anos, 14 anos, tu já tinha que, começar a trabalhar para ajudar em casa, né? Os pais e coisa. Então, daí eu fui lá conversar com a Dona Glória e perguntei para ela se ela me ensinava a costurar. Ela disse que ela me ensinava a costurar. E eu ia no domingo à tarde sempre lá aprender a costurar. E ela me ensinava, sempre me ensinou muito bem. E ela falava assim para mim: tu não pode errar, porque se tu errar, tu vai ter que desmanchar. E se tu acertar, eu pago, mas se tu errar, tu não vai receber nada. Daí eu não errava. Não, era jeans. Eu comecei no jeans. Facção. Daí era no jeans. Então eu aprendi a trabalhar com facção de jeans. E foi a primeira coisa que eu aprendi. E ela me ensinou a ser uma ótima costureira na produção. Então eu virei uma das melhores costureiras assim mesmo da região, e aonde eu ia eu fazia sucesso porque eu era muito rápida, imagina, era novinha, com vontade de trabalhar, então eu era muito rápida mesmo. E os anos foi se passando, eu mudei de cidade, tudo, e eu fui morar na cidade de Gaspar, e lá eu fui trabalhar numa fábrica, e lá trabalhei numa fábrica e eles fecharam a fábrica porque eles iam colocar facção em casa. E daí a dona disse assim: Terezinha, tu é muito boa, a gente vai te dar as máquinas para te trabalhar em casa para nós. Aí eu achei o máximo, era tudo que eu queria e tal, só que ganhava pouco. As máquinas eram deles ainda, e eu ganhava coisa de centavos, 60 centavos, mas mesmo ganhando coisa de 60 centavos, 70 centavos, para fechar uma calça infantil, eu tirava muito dinheiro naquela época. Porque eu trabalhava demais. Mas daí eu comecei o quê? A guardar o dinheiro e comprar minhas máquinas e devolver as máquinas deles. E foi assim que eu fiz a minha trajetória de comprar minhas máquinas. Daí, quando eu tinha todas as minhas máquinas, eu conversei com eles e falei: agora eu vou escolher o meu preço, né? Porque agora eu tenho as minhas máquinas, mas eles não queriam aumentar meu preço, porque eu produzia muito. E eles achavam assim que eles não iam dar conta de pagar na cabeça deles, porque eu produzia muita peça. E daí eu disse: então tá. Saí deles, fui para trabalhar com outras pessoas, e isso eu voltei para minha cidade novamente. Levei todas as minhas máquinas, tudo certo. E nisso consegui pegar numa empresa lá para trabalhar para eles, e eu fiquei 7 anos trabalhando para eles. Foi uma das melhores empresas assim que eu trabalhei, que até hoje a gente tem comunicação. Se eu precisar, se eu falar assim, eu não quero mais trabalhar com os ajustes aqui que eu tô hoje, eu tô com as portas abertas com eles, porque assim,
Até hoje, assim, a gente conversa, eu pego roupa deles para vender aqui, porque eles me ajudaram muito e eu ajudei muito eles, né? E daí, nessa trajetória, assim, eu me separei e fiquei um tempo ali trabalhando e tal, e eu conheci meu atual marido, que hoje, né, morava na cidade que eu moro aqui hoje. Então, daí eu optei de vir para cá, e ele sempre falava assim para mim, coloca uma placa no portão, porque o que tu sabe fazer aqui vai ser estourado, porque não tem profissionais, tem bastante profissionais que trabalham aqui nessa área de concertos, mas o que eu sei fazer, do jeito que eu faço, não tinha ninguém. E daí eu disse, não, vamos botar. Eu coloquei, mas continuei com a facção. Isso tem quanto tempo, no caso? Isso foi na época da pandemia ali ainda. Foi na época da pandemia, porque daí foi antes da pandemia um pouquinho, assim. Só que não tinha ninguém, não vinha ninguém. Tipo assim, ele mandava mensagem para mim e ele falava assim, chegou alguém hoje? Aí ele disse, não. Daí ele falava, não desiste, não desiste. E daí foi na época da pandemia que o pessoal começou a me conhecer, porque daí eles começaram a ir atrás de máscara, daí eles começaram a me conhecer. Ah, tu faz o quê? Tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz ajuste. Só que na minha cabeça, eu não sabia precificar naquela época. A minha cabeça era o quê? Cabeça de faccionista. Ah, ganhava R$1, R$1,50 para fazer a peça. Meu Deus do céu, se eu cobrar R$10, eu tô rica, né? Então a minha cabeça era cabeça de faccionista mesmo, assim. E eu cobrava muito pouco, porque eu não sabia. E não tinha ninguém na internet que ensinava. Eu quebrei a cara mesmo, né? Quebrei a cara literalmente com muitas coisas e fui aprendendo sozinha. Mas concertos é bem diferente que facção. Eu aprendi tudo sozinha. Tudo sozinha. Porque você aprendeu na facção, você mexeu numa máquina só e era muito rápida, né? Várias peças. Agora, isso. Em uma peça só você desenvolveu uma coisa diferente, aí logo já vem outra coisa diferente, é muito diferente de facção. Daí o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar. Eu vou estudar modelagem, estudei modelagem. Eu vou estudar alfaiataria, para ver como é que é feita a alfaiataria, estudei alfaiataria. Vou estudar como é que faz um negócio de blazer, como é que é feito blazer, onde é que eu posso mexer, estudei blazer. E assim, eu fui estudando para pegar o que eu podia mexer, o que eu não podia. E assim eu fui indo. E daí o meu marido sempre falava, não desiste, não desiste. Quando o pessoal te conhecer, eles vão ver o que tu sabe fazer. Só que daí eu misturava tudo, né? Ah, tu faz roupa, faço. Porque eu queria pegar tudo, né? Tu faz isso, faço tudo. Eu faço tudo. Peraí só um pouquinho que tem alguém tocando o interfone aqui. Peraí. Isso que a Terezinha está falando é tão interessante que faz muito parte da vida de nós que saímos da facção, né? Essa questão de fazer tudo e a questão da precificação. Daí eu queria pegar tudo, né? Porque daí eu queria fazer tudo. Eu fazia facção, eu fazia ajustes, eu fazia roupa. Então eu queria pegar tudo, porque não tinha cliente, né? Então eu pegava tudo. Hoje em dia eu não faço mais roupa, eu não faço mais. E de vez em quando eu pego uma pecinha. Eu lembro que acho que ano passado você falou que estava saindo, né? Eu lembro uma vez que a gente conversou e você falou que estava saindo de modelagem. Não, eu não faço mais. Não, eu lembro que faz porque assim, mais ou menos tem um ano, né, que você parou? Foi mais ou menos isso. Eu lembro que você falou, não faço mais isso. Não. Acho que a gente estava numa live e você falou que queria parar de vez. Então tem mais de ano que você parou de vez mesmo, da modelagem. Da modelagem, daí eu não faço mais modelagem. E roupas eu pego alguma coisa, porque eu não sei dizer não para algumas clientes minhas, né, que são mais antigas, assim. Mas para algumas, assim, eu já não estou mais... Porque não tem como. Se eu pego uma roupa para mim fazer, eu vou levar ali o dia inteiro. Nossa, eu demoro muito. É uma coisa muito demorada. E em um dia eu faço muito ajuste, né, gente? Eu faço algumas barras, algumas sacolas aqui para entregar. E não tem como. A gente querer pegar tudo. Tu tem que seguir num nicho só. Não...
Então a gente deixa amplo, para as costureiras que sabem. Tem costureira que só fazem isso, então a gente deixa para elas, né? E aí tem costureira que só faz por você cima, disse né? que aí, no caso da sua região, tem muita gente que costura também. Tem bastante ateliê, tem bastante ateliê. Aqui perto de mim tem de concerto. Não, de concerto. Não, de modelagem tem bem poucas, assim, mas assim, de concertos tem bastante ateliê de concertos aqui. Acho que deve ter uns 5, 6 aqui por perto. Tem bastante, é uma região muito grande aqui, né? Onde eu moro é muito grande. Não tem, e é todo mundo lotado. Mais ou menos? É Palhoça, né, que você falou? É Palhoça. Não, eu não faço a mínima ideia. Eu só atendo o meu bairro, imagina. O seu bairro já é muita gente procurando, né? É, muita gente. É muito prédio, né? Tem muito prédios, então é muita gente. É uma cidade grande, né? Então, quem que fez? Você, quando você foi para os concertos, você disse que fazia tudo, né? E aí você se viu nos concertos, você achou que era melhor do que modelagem? Você não se encontrou na modelagem? Ou mais por causa de questão financeira mesmo? Não, questão financeira mesmo. Eu adoro fazer modelagem, eu amo fazer modelagem. Se eu pudesse, eu fazia modelagem, mas é questão financeira mesmo. O concerto é um nicho que dá muito dinheiro para quem sabe trabalhar. É um dinheiro rápido e um dinheiro que tu tem todo dia ali. Todo dia tá entrando. Mas do jeito que ele entra, ele sai também, grande, né? O lucro. O lucro é bom, né? Então, assim, não que a gente não goste de fazer roupa e modelagem. Eu amo fazer modelagem. É uma coisa assim que eu gosto. Só que não gera dinheiro, não gera lucro. E a gente tem que ir para onde gera lucro pra gente, né? Se a gente sabe trabalhar nisso, a gente vai para lá. A gente não vai trabalhar só porque ama, a gente vai trabalhar por dinheiro também, né? Lógico, né? É verdade. Terezinha, hoje você se encontra em ateliê, ou no caso, o seu ateliê hoje é de porta, é na sua casa? Como que seria hoje? Como que você está? Hoje, no caso, assim, é na minha casa. Eu moro no segundo andar e a parte de baixo, todinha da minha casa, é ateliê. Mas nunca foi assim, né? Nunca foi assim. Já foi só um quartinho pequenininho aqui e aonde eu tenho meus maquinários, eu morava. Daí a gente se mudou para o segundo andar e eu fiz tudo o ateliê aqui na parte de baixo. Então mas tem muito que melhorar aqui ainda. Separado da residência? Não, tá separado. No segundo andar, a gente tem que sair daqui, fechar as portas. Daí, por isso que eu falo, eu faço meus horários, porque eu fechei o ateliê aqui, eu não entro mais. Eu subo para o segundo andar e lá eu fico, né? Não. Mais, tipo assim, você cortou a casa, não tem nenhum cômodo dentro do ateliê. Você cortou para ficar menos separado, né? Menos separado. E o meu ateliê, ele não é de portas abertas, né? E, por exemplo, tem um portão lá na frente. Normalmente os meus clientes já sabem, né? Eles mandam mensagem antes. Quem é clientes novos às vezes não manda, mas normalmente eles mandam mensagem antes avisando, posso ir aí, você tá e tal. E daí a gente combina bem certinho. É porque às vezes tem 3, 4 pessoas aqui e os meus clientes são clientes de sacoladas. E não tem como eu dizer assim, eu não vou pegar sacoladas, porque são tudo peças novas. E tem também a questão que você já trabalha com horário marcado, né? Então você consegue organizar isso aí. Não é 50 pessoas aparecendo com 50 sacolas. É o horário marcadinho, no máximo um ou outro que aparece. Então é totalmente diferente de um ateliê aberto que você fica recebendo. Não, ateliê aberto tu tá ali, é propício de 3, 4 pessoas ao mesmo tempo chegando, né? Então, aqui é bem ruim de achar mão de obra, né? Eu tô à loucura, né? Faz séculos. Então, assim, eu não tô achando mão de obra. Não acha ninguém para ensinar, não acha ninguém para querer aprender, porque que nem eu tava até comentando com algumas pessoas, que aqui na região é uma região que o pessoal faz mais faculdades, é medicina, é odontologia, eles partem mais para essa área. Então, vai ser muito difícil achar alguém que quer partir para a parte da costura. Então, o que eu tô fazendo? Já achei uma pessoa que eu vou terceirizar. Ela vai vir, até amanhã ela vai vir aqui, tô ensinando ela a fazer algumas coisas e ela tem um maquinário. Então eu vou mostrar para ela mais ou menos como é que é feito e ela faz na casa dela. É uma solução que eu achei para mim aqui para me ajudar na questão de muito serviço, né? Então foi uma
Sim, Da questão, sim, eu tenho uma ajudante que só me ajuda, né? você já está sobrecarregado com muita gente conhecendo, ainda mais que você faz serviço rápido, né? É o que o seu esposo É, falou. O seu modo de trabalhar é diferenciado de todas as pessoas que estão na sua região, né? eu faço muito rápido, porque eu tenho muita experiência, muitos anos trabalhando só na costura, então é muita experiência que a Tipo gente, assim, você já pega a a gente peça, vai. você não fica pensando, né? Você pegou, fez e leva, né? Você não vai ficar pensando o que É, tem que ser feito na peça, né? Ô, Terezinha, não, deixa eu te perguntar. Uma coisa que eu achei interessante, que do ano passado para cá, você mudou, né, o nome do ateliê. Aí você colocou Terry, eu achei interessante, porque você fez até um emblema, tudinho, a marca legalzinho. Conta pra gente como que foi essa. Você tem placa aí? Ou no caso, tenho, tem placa, tenho, tudinho. tem placa. Tem duas placas ali na frente. Uma enorme que o meu marido mandou fazer, de 4 metros. Eu achei uma loucura, mas Não, foi mas é bom assim mesmo. É porque daí o desse jeitinho. pessoal, porque daí o pessoal lá do outro lado da estrada olha para cá e vê. E eles, eu vi a placa. Eu olhou O para casa e a marketing é alma do placa. negócio, minha amiga. Você tá com um marido aí que bem do céu para você. E É, aí daí eu tenho duas placas. você tava com. Era Terezinha Ateliê, não era? Eu lembro. Isso. Aí você colocou. Qual que foi? Por que você resolveu mudar para Terezinha Ateliê? Porque Conta essa história pra gente. porque todo mundo me chama de Teri. Aí, Eu chego aqui, aí ô você tava Teri, ô tentando Teri, empurrar o ô Teri. Terezinha, né? É, daí assim, a maioria dos clientes, tem muitos clientes que me chamam de Teri. Eu disse, eu vou botar Teri, porque todo mundo me conhece por Teri. E E aí daí colou. ficou. Daí colou e ficou. E daí eu comecei a mudar a questão da visualização do marketing ali do Instagram. E foi, assim, muito bom, porque eu disse assim, não, esse ano eu vou fazer o meu Instagram profissional, que vai ser, e foi, a partir do momento que mudou ali, bombou mais ainda, né? Porque o E as cliente pessoas. vai ali olhando E as pessoas te acham muito no Instagram, na sua região, no Google Maps? no Como que é Google. na sua região? Pra No gente Google. entender. No Google eles me acham bastante, É mas a forte, né? maioria, mas a maioria é por indicação mesmo. De A gente, 90% é indicação. a gente vê que a indicação ainda é muito forte, né? Mas o online também Mas é forte. o online também. O online Porque as pessoas veem o conteúdo, né? Elas veem o conteúdo e procuram você. Engraçado, eu percebi pelas lives que eu fiz com as meninas, muita gente pesquisa no Instagram costureira, como se fosse no Google Maps. É engraçado isso, né? pesquisam. Eu Pesquiso no nunca tinha Face. parado para prestar atenção nisso. Porque assim, muito pouco cliente que me procurava pelo Instagram. Muito pouco mesmo. Não sei se é porque o meu nome lá é diferente, não é o meu nome de costureiro, não sei. Então, assim, eu percebi isso. Acontece com você muito isso, Tereza? Não, é bem pouco. Não acontece Mas é não. pelo Google Maps, né? E por Mas é pelo indicação, Google a pessoa vai Maps, passando o número. indicação. Uma pessoa, tal pessoa me indicou, tal pessoa indicou. Daí é mais a indicação mesmo, assim, 90% é indicação. Legal. E quais são os seus horários, ô Terezinha? Os seus dias de trabalho? Os meus horários normalmente é das 8 da manhã às 19. Me lembrando Normalmente. que é marcada, né? Mesmo que seu horário seja esse, a Não, pessoa tem que marcar. não especificamente precisa marcar a hora, mas me manda mensagem antes, perguntando se eu tô aqui. Por quê? Essa semana eu já tive que ir no médico, né? Daí, então eu tive que sair na parte da tarde. Eu não estava aqui. Então, normalmente é por isso mesmo, sabe? Mas eu sempre aviso antes, E a assim. maioria das pessoas sempre manda mensagem antes. É muito difícil alguém chegar assim. Muito difícil alguém chegar. Bem difícil. Sempre mando mensagem antes, sempre. Porque não é comércio aberto, né? Se fosse aberto, tu tem que cumprir aquele horário, né? Se for aberto, tu tem que cumprir aquele horário que está lá estabelecido no teu comércio, né? Eu não coloquei horário lá na frente da minha placa, não tem horário. Agora, se fosse o comércio aberto, se tivesse o horário lá. Lá no WhatsApp, eles mesmos já olham o horário, ou no Google Maps já tem os horários, é muito mais simples. Porque às vezes acontece um imprevisto e você precisa sair, né? A gente é ser humano e todo ser humano pode acontecer imprevistos e você pode ter que sair por algum momento. Então, já não tem aqueles horários ali, então tá ótimo já, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Você disse que faz os serviços mais rápidos. Então, você não pega vestido, você não pega terno, ou você pega?
Você pega terno, pega vestido de festa. Pego. Quais são os serviços que mais você pega aí? Ou que serviços que você não pega? Só pra gente entender o Eu pego tudo. trabalho. Que é bom a gente saber. Você pega tudo. Tudo. Vestido de festa, bolsa. Tudo. Bolsa. Tem acho que umas 3 bolsas ali pra mim arrumar. Pego. Vem tudo. Vem tudo e você manda bala. Manda bala. Tudo. Não. Tudo. E aí você não fica sobrecarregado. Com quanto tempo você está entregando? Isso depende da quantidade de peça. Se for uma peça, eu entrego no mesmo dia, no outro dia, se for 2 peças também. Agora, se vir com 3, 4 peças, já vai aumentando os dias ali. Se vir com uma sacolada, já sabe que vai demorar 7. Tem peças que vai 20 dias, 15 dias, tudo depende. Então, eles já sabem. Tem gente que já mandou mensagem que tem uma sacola cheia lá, só que está esperando para emagrecer e vai esperar lá para agosto, ela falou. Daí, se ela pode trazer um mês antes que ela vai viajar, assim, pode trazer um mês antes que eu consigo fazer. Então é assim, o pessoal logo mais ou menos já sabem que não tem como, porque é muita demanda de serviço, não tem como. E é engraçado, por isso que é engraçado essas lives, porque eu até falei pro pessoal que eu vou colocar alguns trechos no livro, e é interessante eu pegar esses dados assim pra gente entender. Por exemplo, o seu caso aí, as pessoas elas levam sacoladas, né? E não é o caso de muitos ateliês, por exemplo, da Luísa, da Ana, parece que eles não focaram nesse tipo de cliente. E já na sua região é engraçado. Não sei se é uma questão do sul, né? Não, pode é porque ser. Assim, ó, o que acontece com as sacoladas? Normalmente são as meninas que fazem procedimentos e elas emagreceram. Então aqui é uma região, eles fazem muito procedimento. Então elas emagreceram bastante ali, precisa fazer o ajuste. Então, as sacolas, a maioria, tudo ajuste de cintura, né? Então, essas são as sacoladas. Então, elas preferem trazer para arrumar, porque são tudo roupa cara, tudo roupa de marca, preferem vir fazer o ajuste do que comprar uma roupa. Então, é por isso que tenho muita sacolada. É uma coisa da sua região mesmo. É uma coisa né? É uma coisa minha região mesmo. Socioeconômica da sua região, que as pessoas têm esse hábito, né? No caso, esse tipo de vida que faz elas fazerem procedimentos, elas ficam... Aqui é engraçado. Que cuidam bastante, assim, sabe? Tem muita academia, aqui tem muita academia, é uma encostada na outra, assim. Só que do meu lado, acho que tem 3 ou 4 aqui perto, então é muita gente, academia, então no caso, são pessoas você que trabalha se mais cuidam com medidas bastante. e roupas novas, né? Medidas e roupas novas. Não dá tanta roupa usada, no caso assim, não, antiga, né? Porque daí não vale a pena arrumar, né? Porque daí o preço vai lá, o preço, às vezes pelo preço não vale a pena, né? Então a pessoa já não... No caso, a sua clientela é essa. E assim, o pessoal, você conhece as pessoas que são as suas concorrentes na sua região? Ou você não? Não. Conheço assim, né? Pelo Instagram e coisa, mas assim... pessoalmente eu não conheço, não. Eu conheço uma que até uma vez veio aqui, que ela mora aqui para trás, mas ela é uma senhora, assim, mais de idade, sabe? Que ela trabalha na casa dela, assim. Mas as outras, assim... Aí eu conheço uma também, que é aqui de outro bairro aqui de trás, aqui, que dela fechou o ateliê, a gente era colega, e todos os clientes dela ela mandou para mim. Ela fechou o ateliê dela de ajustes e ela foi partir só para produção para marca, né? Que ela faz coleção para marcas, né? Ela ajuda a quem quer montar uma marca, né? De roupas, ela ajuda. Então, daí ela focou nessa área, né? Daí ela manda todos os clientes dela para mim. Ah, que legal. Então, ela faz as peças pilotas, modelagem, faz algumas peças para o cliente e aí depois ele só manda para a facção. Que legal. Ela ela elabora a coleção para quem quiser abrir uma marca, ela faz essa parte. É uma estilista, né? Ela é estilista. Uhum. Ô, Terezinha, e assim, qual que é os seus planos aí para a cidade? Você quer contratar mais gente, quer abrir ateliê, ou você acha que tá legal você conseguir... Não, eu eu tenho que contratar mais pessoas aqui para trabalhar aqui comigo, né? Mas a gente... Que nem eu falei, eu vou ter que parar, respirar
ir pesquisando alguém que queira realmente, né, aprender a costurar bem É um certinho, e a gente tem que desafio, né, tirar esse Terezinha? tempo. E É a um gente tem que desafio. tirar. E a gente É vai um ter que tirar desafio. esse tempo, né? Tu pensa, eu vou ter que tirar esse tempo para ensinar a pessoa. E qual é o dia que eu vou conseguir tirar esse tempo, né? É tudo um planejamento. Se eu perder meio dia aqui, já Ainda mais embaralha a tudo, gente né? que é engraçado, isso é até contrassenso, né? Quando me falaram que eu tinha que contratar, eu achava tão assim. Mas, gente, mas se eu tenho que contratar, eu paro para ensinar. Eu ficava pensando assim, hoje, ô, Terezinha, hoje eu não me vejo sem ninguém. Pois O dia que eu é. tô sozinho, esse eu acho, eu não sei se isso é um problema. Eu quero até me abrir, principalmente o pessoal que está assistindo aqui. Eu não sei se isso é um problema ou se isso é bom. Mas quando eu estava sozinho, parece que eu sempre era ligado no 12, e agora que você tem outras pessoas, você meio que abaixa a guarda. É engraçado isso, a gente abaixa a guarda e você sempre está contando que você tem mais uma mão de obra ali para te ajudar, que você não precisa ficar naquela. Sabe essa angústia que a gente chega de manhã e vai até a noite, você não viu o dia passar? Tem E aí você fala, a nossa, eu Cris. atendi 20 pessoas, eu nem sei quem foi o primeiro cliente que eu atendi. Você passa por isso? Tem a Cris que trabalha aqui comigo, ela só faz a parte do desmanche, né? Ela desmancha tudo para mim e chega na minha máquina tudo desmanchadinho, né? Daí quando ela É começou, maravilhoso, né? já é maravilhoso. Quando ela começou a trabalhar comigo, ela disse assim: "Meu Deus, que cabeça boa que tu tem. Tu sabe tudo que tem para fazer nessas sacolas tal". Eu falei: "Cris, a minha cabeça já não tá mais boa. Agora eu tenho que anotar tudo, eu tenho que botar tudo anotado na sacola, porque já esqueço o que tem que fazer, eu já não sei mais bem no início, quando ela começou aqui a trabalhar comigo, tinha coisas assim que eu nem precisava anotar. Eu falava, ela só falava para mim o que tem que fazer isso. Isso é isso, eu só falo para ela. Agora eu digo, meu Deus, o que tem que fazer nessa peça? Vê o que Ou está seja, escrito você no já baixou um pouquinho a papel. guarda, né? Você já baixou um pouquinho a Já guarda, porque fiquei, você tem ela agora, já tem ela, aí já não precisa então mais você ficar com passou aquela tensão. exatamente o que eu passo. Hoje parece que a gente vai dando uma. Um pouco que a gente vai envelhecendo, é claro, normal. E Sim, outro pouco normal. é porque a gente abaixa a guarda, porque a gente tá tão ali concentrado que você passa por todos os processos, a cobrança, a precificação, fazer o serviço, desmanchar o serviço e entregar o serviço e se precisar fazer o conserto de novo do serviço. Agora você tem ela talvez vai atender o cliente, né? Ela vai desmanchar e quando você vai ver, você nem lembra qual cliente que é a roupa, a gente fica nessa guarda baixa, né? Eu sinto isso. Mas eu penso o seguinte, Terezinha, o interessante aí, você já tem uma pessoa que faz o desmanche. Atender o cliente, ela não atende. Não, às vezes ela abre o portão ali, né? Abrir o portão, né? É só apertar ali no interfone que o portão abre sozinha, né? Agora, né? Porque nunca foi assim, nunca foi flores, né? A gente tinha que ir lá embaixo abrir e... era uma luta. Mas Ô, agora é tudo Terezinha, mesmo. o pessoal não sabe de metade, hein, Terezinha? Nunca foi assim tão facinho, assim, bonitinho. Aperta o botãozinho aqui, o cliente entra. Não, tinha que ir lá, abrir, trazer o cliente, levar o cliente. Nunca foi flores, E assim, o né? engraçado isso, que nós que somos muito rápidos, eu creio que muita gente aqui também é muito rápido no serviço. Até se levantar para atender o cliente, a gente se irrita, porque era o tempo que a gente já tinha feito uma barra, não é assim? A gente fica agoniado, Mas né? por um lado é bom a gente levantar, né? Porque a gente ficar muito tempo sentado é bom a gente levantar, porque senão já dói as costas, dói as É. pernas. Então, é bom. Por um lado, às vezes é bom tu E, levantar e atender o cliente. É bom. Terezinha, e isso entra no assunto que eu perguntei, vou perguntar para todas as meninas. E a saúde, e o sono, os horários, atividade física, alimentação, como que tá a vida Ah, da empresária aí? não. Não, atividade física, eu acordo 5 horas da manhã, vou fazer minha atividade física, Top, show. volto, tomo meu café, daí eu começo a atender às 8. Então, olha só, das 5 da manhã que eu acordo, que eu vou lá fazer meus exercícios, tal. Tenho todo o tempo para tomar o meu café tranquilo, daí eu desço para trabalhar. Mas sim, a gente cuida da saúde. Essa semana mesmo eu fui no médico para fazer todos os exames, porque eu tô me sentindo um pouco muito cansada, muito desanimada.
Então é sinal que tem alguma coisa de errado aí. Então vamos fazer os exames para ver o que que tem, se está faltando vitamina, porque eu andei trabalhando demais ali no carnaval, foi muito puxado, me alimentei mal. Eu lembro que você não descansou. Eu lembro que você falou que janeiro já estava lotado, né? Eu não descansei. Eu lembro que a gente estava fazendo uma live, você falou, gente, não parou para mim nada, nenhum momento, né? Não, eu não descansei desde novembro até agora eu não parei. Então eu tô super cansada, muito cansada. Então, assim, eu tô bem cansada mesmo, assim, de dizer assim, eu preciso parar um pouquinho. Então, agora dia 4, acho que é numa sexta-feira, daí eu vou tirar sexta, sábado e domingo, não vou trabalhar nesse dia, eu e meu marido vamos sair, vamos dar uma descansada, para dar uma renovada aí, porque tô bem cansada. Já ajuda um pouco, né, uns 3 dias aí de descanso já vai ajudar. Mas assim... E dá para ver, ô Terezinha, só pelo seu Instagram e pelo jeito de você se posicionar, dá para ver que você tá num caminho de estruturação, né? Só pelo visual, o jeito que você posta, o jeito que você mudou o emblema, do jeito que você está se posicionando, dá para ver que você está numa estruturação que a empresa está, né? Tá indo para um outro caminho, né? Tanto que você quer contratar, você quer vencer esse obstáculo que todos nós, né? Eu acho que é no Brasil inteiro, essa questão de contratação tá difícil. A Fátima aqui perguntou se tem a rotina da casa, se tem alguém que me ajuda. Tem que ter, senão a gente não dá conta. Tem a moça que vem faz a faxina para mim da casa, então daí eu só mantenho durante a semana. O meu marido me ajuda, faz a janta se precisar. Tem que ter apoio, tem que ter ajuda, porque a gente sozinha, a gente não vai dar conta. E mesmo assim a gente não dá conta, né? Não dá. Tanto que você já está sentindo isso, né? E você está sendo assim, você está se abrindo, está sendo transparente, mostrando para as pessoas que você também tem que tirar um tempo, você tem muito trabalho, tem muito serviço, é um dinheiro muito bom, mas assim, o corpo pede, né? E daí eu vou tirar férias que a gente é humano, né, ô Terezinha? Eu vou tirar férias em agosto, setembro. Em agosto. Você vai tirar em agosto. É porque é época que dá uma baixa, né? Depois das férias. Mas é a época que o meu marido tira férias, então não tem... Ano passado ele tirou férias em setembro e eu não consegui tirar férias, porque eu não tinha me organizado. Porque ele tinha falado que ele ia tirar num mês, daí ele não tirou, daí eu não me organizei, daí eu não consegui tirar. Então, daí esse ano eu já consigo me organizar, porque daí nós já combinemos que daí em agosto, porque daí ele tira e eu tiro junto, né? Porque não tem... Daí a gente consegue. Tem que ter esse pensamento. Se não tiver esse pensamento, as costuras não param, não. Não. Não vai parar nunca. Daí a gente consegue se organizar. Daí tem um tempo bem grandão pra gente se organizar para chegar naquela época, não ter tanto serviço, não ter os serviços. Vai avisando o pessoal e assim que a gente tem que ir, porque a gente não pode simplesmente fechar o ateliê e dizer, essa semana eu não vou trabalhar. Não, tem que avisar, né? Tem que ser tudo certinho. Deixa eu te perguntar, qual que foi a maior dificuldade? Você disse que tem 5 anos assim que você está com o ateliê bem assim, fazendo as coisas andar, né? Porque você disse que depois da pandemia, né? Então tem uma média de 5 anos, não é isso? Qual foi a maior dificuldade que você viu aí nos ajustes de conserto de roupa? A precificação no começo foi bem difícil para mim, porque eu não entendia nada e na internet não tinha ninguém para mostrar. E daí, que nem eu falei, eu tinha um pensamento de faccionista, né? Eu trabalhava com facção, meu pensamento era... Eu tinha mentalidade faccionista, então foi um das coisas mais ruins, assim, para mim no começo. Mas depois vai indo, né? A gente vai aprendendo com os erros e vai indo. Mas, assim, medo... O que você mais sentiu dificuldade foi a precificação, você saindo da facção e indo para os concertos, você precificar essa diferenciação. Porque assim, na facção você pega um corte lá, você não atende ninguém, né? Pegou um corte lá e faz até acabar e vai lá e recebe o dinheiro. No concerto, não, você tem que atender pessoas, tem que conversar com a pessoa, você tem que tentar negociar com a pessoa, e depois tem que ligar de novo para ela voltar para buscar a roupa. A responsabilidade de não estragar a roupa do cliente, né? Assim, mas eu nunca tive medo de errar. Nunca tive. Eu já errei em algumas peças, mas eu conto nos dedos aí o que eu errei de gravíssimo, assim, de não ter conserto, né? Porque a gente tentando
o máximo fazer o possível para não errar. Mas acontece de errar. Todo mundo erra de tu estragar alguma peça e faz parte. A gente não pode ter medo de errar e estragar a peça, alguma coisa assim. Não, Isso eu nunca tive medo. E é interessante a gente pensar desse jeito, porque, tipo assim, às vezes você erra sem saber que você errou. Você só descobre quando o cliente volta e você fala, poxa, mas como que eu fiz isso sem ver, né? E não é uma coisa que você faz porque quer. Ninguém vai pegar uma peça de uma pessoa e falar, eu vou errar de propósito a peça aqui porque eu quero errar. Ninguém faz isso, né? Mas não, ninguém erra porque quer. É algumas coisas que acontecem, né? Não, logicamente, o cliente o cliente se decepciona, né? É uma decepção para ele. Sim, literalmente. Sim, mas a gente consegue contornar. A gente explica, mas a gente consegue contornar ali. Ter bastante calma. Agora tem pessoas que realmente não aceitam mesmo, não. E aí eles, infelizmente, faz parte do negócio. Ô, Terezinha, eu quero que você deixe uma palavra para o pessoal, porque eu tenho certeza que desse tempo que você abriu o ateliê até agora, que nem você falou, nem sempre foram flores, né? Ver seu posicionamento hoje nas redes sociais, na internet, ver o quanto você cresceu e quanto nós todos crescemos, né? Eu penso assim que de um tempo para cá todos nós crescemos muito. Tem muita gente na internet, que nem você falou da tabela, não tinha realmente tabela. Há uns 5 anos atrás era difícil achar uma tabela na internet, né? Depois de um tempo para cá, acho que de 3 anos para cá, aí veio a Karine, veio o pessoal da Maximus, aí veio esse pessoal, já começou a disponibilizar a tabela, começou a melhorar a vida dos costureiros. Mas realmente eu lembro que antigamente, quando eu abri o ateliê, em 2016, não tinha esse consenso assim, vamos ter uma base, não tinha. Hoje tem muita tabela com vários preços, né? Mas antigamente realmente não tinha mesmo, não. Você falando isso agora para prestar atenção, e é verdade. Não então, a gente tinha. A gente pesquisava lá na internet, mas não tinha nada assim. E daí, como a gente também não sabia em qual direção ir, jogava ali, isso. Não, e outra coisa tava bom. Também, eu creio que os costureiros, eles se engajaram na pandemia. Não tinha muito negócio de costura na internet. Tinha aquilo lá, tipo assim, como pregar um zíper. A pessoa ia lá, não tinha essa questão mesmo de falar como atender, de falar como abrir. Isso aí foi da pandemia para cá. Foi da pandemia para cá. Deu uma viralizada, que muita gente começou a aparecer, né? Muita gente apareceu. Foi depois da pandemia. Onde tudo começou, de muitas coisas, foi depois da pandemia, né? A internet bombou, foi depois da pandemia também, né? Porque antes ninguém dava muita bola para a internet também. Então foi tudo a partir da pandemia. Né? A gente postava uma fotinha lá e esquecia. Eu lembro que antes da pandemia eu postava uma foto e não dava mais. Ficava um mês sem entrar. Não é essa coisa frenética, a gente tem que fazer live, porque senão a gente perde cliente, essas coisas. E a palavra que eu tenho para falar para as meninas, né, meninas e meninos, né, porque tem bastante meninos também que estão nesse ramo da costura, é que cada pessoa tem uma essência. E muitas pessoas, às vezes, elas querem copiar aquela outra pessoa que está lá. Gente, cada pessoa tem uma essência. Não adianta tu dizer assim, porque eu vou fazer assim, 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 e não deu certo. Porque não é a tua essência, não é o teu jeito de tratar o cliente, não é o teu jeito. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, eu gosto de atender o cliente, conversar com o cliente, ver o que o cliente precisa, mostrar para o cliente, vamos fazer desse jeito aqui, ó. Mas esse jeito aqui, ó, será que vai ficar bom? Vai ficar bom. E daí eu mostro para ele. Então eu gosto de mostrar para o cliente que tenha 2, 3 opções, de sentar e conversar e tal. A tua essência já é diferente. A tua essência já é o quê? Rápido, vai, não tem muito papo, não tem isso, não tem aquele negócio de acolher. Então eu vejo assim que tem muitas pessoas que estão indo para o caminho errado, porque querem copiar outras pessoas e não é a essência. Daí se sobrecarregam, daí já começam a desistir. Já no primeiro obstáculo que aparece, né? Já não quero mais. Se frustra, né? Se frustram porque não é aquilo que é dentro de ti. Primeiro tu tem que se achar e ver o que tu tens aqui dentro de ti e começar a passar isso para o cliente. Não querer ser outra pessoa, querer copiar alguém, porque aquela outra pessoa, nossa, posta umas fotos bonitas, mas eu não sei postar. Gente, posta qualquer coisa lá. Não precisa fazer uma coisa linda, né? Então é isso que eu tenho um recado para dar.
né? Tem que Perfeito. ser você mesmo, Você né? falou tudo. A tua essência. Eu mudei muito, Terezinha, de quando eu viralizei pra cá. Antes eu falava preço, antes eu falava que tinha que ser desse jeito, Não antes eu é? falava que não podia ter mesa. Hoje, gente, a Terezinha, ela resumiu o que eu tô aprendendo cada dia aqui na internet. Você tem que fazer do seu jeito. Uma Do seu jeito. uma estrutura de negócio, ok, você vê alguma coisa que você vai plantar, mas o seu negócio tem que ser do seu jeito. Não é do jeito do Nilson, não é do jeito da Terezinha, é do seu jeito. Tanto que muita ateliê tem o nome do próprio profissional. Então, o que a Terezinha falou, ela resumiu a minha vida nos últimos 6 meses. Depois que eu viajei, Terezinha, eu entendi isso, que as pessoas elas têm que ser elas mesmas. Ela não tem que fazer que nem o Nilson, que nem o fulano. Não. Ela pode pegar um pontinho ali e tentar empregar para ver se dá certo, mas não ser igual a pessoa, atender daquele jeito, ou falar bravo, ou fazer os mesmos vídeos, ou fazer os mesmos... Cada um totalmente diferente. É porque tem muita coisa repetida. Por exemplo, se tem alguém fazendo um videozinho lá, vai lá fazer também, mas não é a tua essência aquilo, né? Não é você isso, né? Você não fica nem legal para a pessoa estar fazendo aquilo, porque fica uma coisa até estranha, né? De ver aquilo. Então, a pessoa tem que tentar se achar primeiro, se olhar, ver aquilo que quer. A rede social, ela engana muita gente nisso. No início, eu fazia muitos vídeos igualzinho o pessoal. Tinha um vídeo viral, eu ia lá e fazia. Tanto que os meus... É tão engraçado que os meus primeiros vídeos, você via que eu fazia muita gracinha, porque eu via que aquilo engajava. Depois eu comecei a falar, quer saber, eu vou fazer do meu jeito. E eu comecei a fazer vídeos, lives, essas coisas, porque é o meu jeito que eu gosto. Mas eu não vou ficar fazendo mais gracinha só porque os outros querem rir. E isso que a Terezinha falou, gente, é uma coisa que está batendo forte no meu coração e que realmente é verdade. A gente tem que fazer as coisas do nosso jeito, para a gente chegar no nosso caminho e criar o nosso próprio caminho. Entendeu? Quando a gente fala de negócio, você criar uma estrutura de negócio é diferente. Você pode colocar uma coisinha lá, uma coisinha cá, mas quando fala em questão de essência, a Terezinha falou tudo e falou com propriedade. É desse jeito mesmo, Terezinha. Eu agradeço você por ter dado essa palavra aqui pra gente, por estar falando da sua história. E eu acredito assim, gente, cada pessoa que eu trago aqui, é o que eu falo para vocês. Eu acho que a gente aprende tanto em ver situações totalmente diferentes da nossa realidade, porque a minha realidade aqui hoje mudou completamente. Não é de pessoas de sacolada. É engraçado isso. Já quando você vê para a realidade. E assim, quando eu falei questão de sacolada uma vez, as pessoas pensavam que quem faz sacolada não ganha dinheiro. Não. O problema da internet é esse. Você falou uma coisinha desse tamanhozinho, ô Terezinha, aí viram Daí muita gente não queria pegar sacolada, mas gente, por que não querem pegar sacolada? Se sacola cheia é sinônimo de riqueza, sinônimo de que tem muito serviço, né? É sinônimo de que tu tá cheia de serviço. É só saber se precificar. É outra coisa. A questão do tempo, né? E no início, quando eu estava viralizado, eu falava que sacolada era problema, mas sacolada não é problema. O problema é o profissional que não sabe precificar e entregar essa sacolada no tempo certo. Não é que sacolada é ruim. Você vê como a gente vai mudando. E eu faço até eu faço meia-culpa aqui, que eu falei muito isso no passado. Mas a gente tem que mudar, gente. A gente vai mudar a percepção. Daí tem a questão da sacolada também. Divide a sacolada. Tem uma sacola muito cheia, pede para o cliente, tira aqui 5, 6 peças que você mais gosta, a gente faz essa, depois faz outra, depois faz outra. Então assim tu vai jogando e não deixa ninguém na mão. Assim que a gente vai fazendo. Sempre tem um jeito. O importante é a gente crescer, né, Terezinha? Vamos crescer. A gente está se unindo, crescer, é bom. Se unindo, daqui uns dias a gente vai estar no congresso, eu quero ver vocês falando, gente, é o que eu estou falando, eu quero que alguém faça esse congresso, eu nem quero fazer, eu quero que alguém faça e chama a gente lá para participar e a gente vai estar lá vendo, o importante é a gente se unir, é a gente criar um consenso, é a gente mostrar para a sociedade que a gente tem um valor e um valor muito importante no nosso meio econômico, porque é bilhões que rodam na economia de moda, Terezinha. E a gente tem que pegar um pouquinho desse dinheiro para a gente tem que ser preciso, a gente tem que receber essa valorização como classe de costureiro. E é uma época muito boa para quem conserta roupa agora. É uma época muito boa, porque eu acho que a indústria ela tá meio perdida aí nos tamanhos, e eles não se atualizaram muito nos tamanhos.
Tá tudo meio, meio muito estranho, né? O fast fashion está em decadência, né? Essa questão também da sustentabilidade, então, assim, da economia verde, né? Os ateliês é uma do época, recycling vai entrar forte. então é uma época muito boa de quem conserta roupa agora aproveitar, porque é uma época que a indústria está meio perdida aí, né? Não sabe nem os tamanhos exatos que tem que colocar aí na indústria, então uma peça às vezes está grande, outra está pequena, outra está enorme, outra não... O 42 às vezes é 44, o 46 está lá no 38, então a indústria está bem perdida, então é a hora da gente aproveitar, né? Para gigante, porque eles não querem perder para gente grande. Tá uma coisa assim de louco. E o cliente é onerado, né? Porque eles aumentam o preço na peça e aí ele tem que gastar no conserto e vira essa disputa, né? Entre o serviço então e a venda. A venda e o serviço. Né? Isso é de uns 2 anos para cá que a indústria está bem perdida. Então é uma questão aí de a gente aproveitar. Não, e a gente viu até também essas grandes empresas de luxo. Você percebeu que teve alguns diretores eu esqueci o nome das duas empresas, mas mudaram a direção deles por causa que a moda está sofrendo essa transformação aí. Então, vai vir muita coisa aí. Eu acredito que os ateliês estão no caminho disso. E é muito importante. A nossa classe é muito importante. É bem a gente tem que importante. Terezinha, muito obrigado você por ter tirado esse tempo para falar da sua história aqui, por ter participado. Eu que agradeço, foi muito bom. Foi uma honra você participar aqui, porque eu vejo, sabe? Eu vejo a luta. Às vezes eu não tenho muito tempo de estar na internet, mas eu vejo um vídeo, vejo uma coisa, um nome que trocou, que nem o da Terezinha trocou para a Terry. Eu falei, gente, o pessoal tá engajando, tá crescendo, e é muito bom. É muito bom ver o crescimento de vocês. Muito obrigado, tá? E eu acredito que a gente possa, em algum outro momento, fazer outra live. E se vocês quiserem me chamar também para fazer uma live, pode chamar, tá? Não precisa ser no meu dia, não. Pode ser no dia mais tranquilo seu. Não é. Pessoal, a gente faz em outros dias aí. Faz sim. Muito Pessoal, obrigado. Essa live vai para o Spotify, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o TikTok, vai para tudo, tá? Para vocês conhecerem o trabalho da Terezinha. Se você é cliente da Terezinha, curte essa live, vai lá na Rosane, dá uma curtida. Uma cliente minha aí, ó. Né? A Rosane é minha cliente, uma olha querida. Aí, gente, olha, as clientes tudo aqui junto com ela aqui. Isso é bom demais, Terezinha, muito bom. Gente, muito obrigado. Obrigado, Terezinha. Boa noite para todos vocês. E até a próxima live. Até. Tchau. Tchau. E essa foi mais uma live, pessoal. Obrigado vocês que acompanharam e vou pedindo para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal para a gente trazer mais pessoas que vai estar participando com a gente e contando uma história de sucesso. Até o próximo vídeo aqui do canal da Equilíbrios. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.